Boa tarde, queridas irmãs e queridos irmãos. Que a luz do Mestre Jesus nos ilumine a todos, abrindo os nossos corações e mentes para as reflexões desta tarde e que as possamos colocar em prática. Setembro é um mês muito especial, pois comemoramos mais um aniversário desta amada casa, a Luz Divina. Completa 68 anos. E por esse motivo, durante o mês todinho teremos um ciclo de palestras sobre o seu lema: caridade, amor e acolhimento. Recomendo que, se possível, vocês possam assistir todas as palestras, presencialmente ou virtualmente. Como a Malu já disse, ocorrem segunda, quarta, quinta e sábado. Pois, além de muito interessantes, elas são complementares. Eu agradeço imensamente aos dirigentes da Luz Divina pela oportunidade de aprendizado que o estudo me trouxe e também ao meu querido mentor pelo auxílio de sempre, inclusive no preparo do tema que hoje vou apresentar. Caridade, amor e acolhimento, a importância para a evolução espiritual. Os fundamentos básicos da doutrina espírita são a existência de Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, que é o Criador, a causa primária de todas as coisas. A imortalidade do espírito, sendo este o princípio inteligente, criado por Deus para evoluir individualmente pelos seus próprios esforços até a perfeição, quando terá a felicidade plena. E a reencarnação, que é o que nos possibilita o aprendizado e a melhoria contínua, através das inúmeras encarnações que nós vamos tendo. Como espíritos, que todos somos, nós já existíamos antes do nosso nascimento ou do nosso encarne e continuaremos a existir depois da morte do nosso corpo físico, do nosso desencarne. Encarnamos e desencarnamos inúmeras vezes. E continuaremos encarnando e desencarnando ainda outras tantas, para que possamos nos aprimorar e evoluir em todos os aspectos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecimento e de fazer chegar progressivamente a essa perfeição, felicidade plena. Mas é o espírito quem decide e cria o seu próprio destino. Para tal, é dotado do livre-arbítrio, ou seja, da capacidade de fazer as suas próprias escolhas. E com isso, tem a possibilidade de se desenvolver, de se aperfeiçoar, de se tornar cada vez melhor, evoluindo, ou não. Como um aluno na escola, que pode passar de uma série para outra por meio de diversos cursos necessários para o seu aprendizado e desenvolvimento intelectual. O nosso espírito, para evoluir, também precisa de aprendizado, pois ele vai adquirindo conhecimento por meio das múltiplas experiências, quando encarnado e também quando desencarnado, sendo moral o principal aprendizado necessário para a sua evolução. Cada um de nós terá que aprender a equilibrar as próprias emoções, os sentimentos, os pensamentos e as atitudes, para que possa cumprir da melhor forma possível a sua missão aqui na Terra. Segundo a doutrina espírita, evolução é o objetivo da vida humana, e ela passa pela ampliação da nossa consciência, o que, na prática, significa o desenvolvimento de alguns atributos, como a resignação, a fé, o senso de justiça, o amor ao próximo e a caridade. Mas como ainda estamos longe da perfeição, como é que nós vamos fazer para chegar lá? Já que depende só das nossas escolhas. No Livro dos Espíritos, em resposta à pergunta 909, que é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta é que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, ao contrário do que a gente pensa, né?
O que lhe falta é a vontade. Ah, quantos poucos dentre vós fazem esforços? E o que precisamos fazer? Primeira coisa que os Espíritos nos recomendam é que a gente possa nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento para mudar hábitos instalados, admitindo que alguma coisa em nós, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, precisam mudar. E acreditando, antes de tudo, que nós conseguimos, que nós podemos mudar de acordo com a nossa vontade, o nosso empenho e a nossa determinação. Desta forma, vamos instalando novos hábitos, deixando para trás as nossas más inclinações e adquirindo outras muito melhores. Segundo o espírito miramês, as más inclinações nascem da ignorância que temos sobre as leis naturais, sobre as leis divinas, e somente com a maturidade da alma poderemos nos livrar de todas as nossas más tendências. Para tal, precisaremos de empenho e esforço, pois só assim vamos eliminando todas as paixões que tomaram o lugar das virtudes, permitindo que a luz do amor ilumine nossos corações e as nossas vidas. A evolução espiritual, então, que se faz principalmente com a nossa evolução moral, pode ser considerada uma árdua caminhada, uma vez que necessita de muita reflexão, muito autoconhecimento, para que possamos identificar e reconhecer as nossas características e valores que precisam ser modificados. Assim, conseguiremos nos libertar de conceitos pré-estabelecidos, de algumas crenças e de alguns valores que são equivocados, como, por exemplo, do nosso apego ao que é material, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. O autoconhecimento é a chave para a evolução individual. Seu objetivo é descobrirmos a nossa realidade essencial, percebermos os nossos pontos de fragilidade emocional, as características que requerem aprimoramento, hábitos infelizes que reclamam por superação, bem como o reconhecimento de atitudes que requerem maior cota de maturidade espiritual e maior empenho da nossa parte para que ela se modifique. Precisamos ter a compreensão sobre a nossa natureza divina, ciente de que somos seres espirituais em uma experiência carnal do nosso aprimoramento. Ou seja, esse momento que estamos vivendo aqui encarnados é só uma parte da nossa vida, que é a espiritual. E termos entendimento e resignação para vivermos e superarmos algumas experiências, muitas vezes sofridas, pois essas são oportunidades maravilhosas, são presentes que o nosso Pai oferece para o nosso aperfeiçoamento, para que a nossa felicidade um dia seja plena. A evolução espiritual abrange todos os espíritos, mas nem todos progridem da mesma forma, no mesmo tempo. Cada um tem o seu grau de adiantamento e o seu próprio momento do despertar da consciência, do entendimento das qualidades, das virtudes que já adquiriu, das imperfeições de que já se despojou e ainda de todos os atributos que precisa adquirir. O progresso é uma das leis divinas. Desta forma, a nossa natureza é de contínua evolução. Como vemos na resposta à pergunta 781 do Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, o homem não tem o poder de retroceder. Ele pode até atrasar o seu processo, embaralhar o meio de campo, mas ele vai evoluir, cada um no seu tempo. Mas todos nós, todos os espíritos chegarão lá. Então, cabe a cada um de nós escolhermos se nós queremos evoluir pelo amor ou pela dor. Outra
lei divina é de causa e efeito, onde veremos que toda atitude que tivermos ocasionará uma consequência equivalente. Logo, se agirmos com bondade, com benevolência, receberemos bondade e benevolência. Se agirmos com raiva, receberemos raiva. As nossas atitudes com os nossos irmãos são indiretamente, eu diria até diretamente, direcionadas a nós mesmos. A Terra é um planeta de provas e expiações. Vamos vencendo cada desafio que surge ao longo das nossas várias existências, até podermos alcançar vibração tal que não seja mais necessário estar neste mundo de prova e expiação, já que vamos ter evoluído. Chegamos aqui, encarnamos, com o livro de páginas em branco. As escolhas que fazemos com o nosso livre-arbítrio vão preenchendo cada página do livro das nossas vidas. Iniciamos na ignorância, que nos causou e talvez ainda nos cause muito sofrimento. Em seguida, vem a fase da dúvida, que nos faz, nos fará buscar mais conhecimento, mais autoconhecimento. E aos poucos alcançaremos a clareza necessária para não mais nos deixarmos abalar com as vicissitudes da vida material. O que, como estamos vendo, não é tão simples assim. Aqui vale uma reflexão. Como é que anda o nosso processo de evolução? Já estamos procurando nos conhecer melhor? Já estamos identificando quais as características que precisamos deixar no passado? Nosso Pai é tão bom que enviou Jesus, que encarnou entre nós para facilitar as coisas, já que nos ensinou tanto e exemplificou durante toda a sua vida ações para que nos servissem de modelo. Então vamos aproveitar os seus ensinamentos, os seus exemplos e tentar colocar em prática. Só depende de nós. Em resposta à pergunta 779 do Livro dos Espíritos, a força para progredir de cada indivíduo se desenvolve por si mesmo, e nem todos, como já vimos, o fazem no mesmo momento. Então, a gente precisa também ter paciência com aqueles que ainda não despertaram para a necessidade da evolução, não buscaram o autoconhecimento, e que a gente possa ajudar nessa caminhada. Aqui nós percebemos ainda que temos mais uma ajudinha. Além da vida de Jesus, os espíritos mais adiantados, encarnados e desencarnados, auxiliam o processo de evolução dos menos adiantados, seja por inspiração, por intuição. No caso dos espíritos amigos, dos mensageiros de Jesus, dos nossos mentores. Para isso, basta elevarmos nossas vibrações para que podemos estar em sintonia com esses queridos amigos espirituais. Basta lhe darmos ouvidos e eles estarão sempre prontos a nos auxiliar na caminhada, nas escolhas que fizemos, faremos e que ainda vamos fazer em todas as nossas vidas, enquanto nós ainda não tivermos a clareza necessária. Ainda nos auxilia neste aprimoramento o nosso convívio social. A nossa família, as pessoas com quem convivemos, os nossos amigos, ou até aqueles que chamamos de inimigos, estarão sempre a nos ajudar para melhorarmos, para sermos pessoas, indivíduos, espíritos melhores. Quer melhor escola do que a nossa própria família e tudo o que vivemos e passamos juntos? Vale aqui outra reflexão. Como eu estou convivendo com os meus familiares? Com amor no coração, com carinho, com fraternidade? E com as outras pessoas que fazem parte da nossa caminhada? Estamos sendo indulgentes? Estamos sabendo perdoar? E qual é a vibração que nós emanamos para o universo?
para que a gente possa atrair e sintonizar bons espíritos que nos ajudem a fazer escolhas melhores. Agora que já refletimos sobre evolução, vamos falar um pouquinho sobre o papel e a importância da caridade, do amor e do acolhimento na nossa caminhada de evolução moral e espiritual. A caridade é um dos pilares essenciais da doutrina espírita, sendo considerada uma manifestação de amor e solidariedade em relação ao próximo, sendo um alicerce moral fundamental para o nosso desenvolvimento. A sua prática se revela em importante forma de aprimoramento, permitindo que cultivemos virtudes como compaixão, fraternidade, empatia, acolhimento. Afinal, nós também precisamos de muito acolhimento. E assim vamos deixando de lado o egoísmo. Esclarece-nos o livro dos Espíritos que o verdadeiro significado da caridade, entendida por Jesus, é benevolência para com todos, indulgência diante das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós, os aprendizes da Boa Nova, já vimos que fora da caridade não há salvação. Onde salvação é o chamado à nossa melhoria, à nossa transformação interna e externa, à nossa reforma íntima. Na perspectiva espírita, a salvação é entendida como uma evolução que liberta o espírito das amarras, das paixões terrenas e o aproxima, aos pouquinhos, cada vez mais da perfeição moral. Portanto, praticar a caridade é um meio de acelerar o nosso processo evolutivo. Internamente, a caridade eleva a nossa espiritualidade, proporcionando paz interior e um senso de propósito. Externamente, ela nos inspira a trabalhar ativamente para aliviar o sofrimento dos nossos semelhantes, promovendo uma sociedade mais igualitária, justa e harmoniosa. Então é importante a gente fazer parte, do auxílio, a ajuda das pessoas que estão ao nosso lado e sofrem. Fora da caridade, não há salvação, é uma espécie de lema da doutrina espírita, que se configura como a síntese de todo o Evangelho de Jesus, sendo a mais sublime virtude moral que conduz o espírito à perfeição. Nessa máxima estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. E o amor? Vivenciar o amor é um grande desafio e felizes são os que despertam e amam, sem nada cobrar, e que enchem o seu coração do mais puro dos sentimentos, se doando por completo, sem orgulho, sem vaidade, sem alarde, um amor puro, despretensioso e justo. E não apenas aos nossos parentes e familiares. Amor a todos os nossos irmãos, já que somos todos irmãos, filhos de um único Pai. Nós, os aprendizes do Evangelho de Jesus, já estamos tendo lições suficientes para entender que a recomendação maior de Jesus Cristo foi e continua sendo amar a Deus sobre todas as coisas e a nós, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Enfatizou que deveríamos amar ao próximo como ele nos amou. Caridade é o amor em ação. Nada adianta ter amor se não colocarmos em ação. E esta ação é despertada pelo fluir espontâneo dos valores morais que nós vamos adquirindo. Mas de nada adianta se não colocarmos tudo isso em prática. O amor deve estar como base de todos os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Se nos amássemos incondicionalmente, tudo estaria resolvido. O respeito e a solidariedade estariam garantidos e a paz e a felicidade estariam presentes em todos os momentos da nossa vida. Por ser a nossa essência, é o amor que nos leva à felicidade, ao aprimoramento, à evolução e à nossa perfeição. Vamos dar uma paradinha, então, para mais uma reflexão. Como o amor se manifesta na minha vida? Eu só falo em amor? Ou eu vivencio o amor em todas as minhas atitudes? E olha que nós temos infinitas oportunidades de praticar a caridade e o amor todos os dias. É só olharmos ao nosso redor e encontraremos muitas oportunidades.
Podemos levar palavras de esperança a quem sofre, agasalhar quem tem frio, alimentar quem tem fome, dar um abraço em quem precisa de aconchego. Muitas vezes nós precisamos de aconchego. Né? Quem precisa de acolhimento. Olhar os nossos irmãos com mais ternura, desejar mentalmente e por orações a cura para quem está doente. Seja cura física, espiritual, né? Através das nossas vibrações, nós estamos praticando caridade. Dispor do nosso tempo para simplesmente ouvir. Então vejam que não é só a caridade material que nós podemos praticar. Podemos praticar a caridade de tantas maneiras. E o acolhimento? Essa é uma virtude tão importante e que nós deveríamos praticar todos os dias, em todas as oportunidades que tivermos. Já que, como falei, nós também precisamos de muito acolhimento. Eu encontrei duas definições do acolhimento muito interessantes que eu trago aqui. O acolhimento é o abraço que o mundo nos dá nos momentos em que mais precisamos. É a arte de oferecer um espaço onde o outro se sinta seguro para ser quem é. Não é simplesmente receber alguém na sua casa, é receber alguém no seu coração. Deus é amor e nós somos embriões do amor de Deus. Uma vez reconhecendo nossa essência espiritual, torna-se necessário desenvolver todas essas virtudes necessárias e superar os vícios e imperfeições que estamos também carregando já há muito tempo nas nossas jornadas. Nas palavras de Chico Xavier, pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Todos temos necessidade de instrução, de autoconhecimento e de amor. Então, estudar, conhecer a si próprio e servir são as rotas inevitáveis na obra da elevação. Queridos irmãos, que as reflexões dessa tarde nos permitam desligar as nossas vidas do piloto automático, olhar para o nosso íntimo, tentando reconhecer melhor e também tentando colocar em prática todo o amor, caridade, acolhimento que temos no nosso ser. Só assim estaremos dando passos na caminhada da nossa evolução. Que o amor de Jesus nos abençoe hoje e sempre.